Olá, estamos de volta com a nossa série O Efeito que Você Causa. Se tem uma coisa que a galera gosta é de vídeo cacetada, não é verdade? Eu particularmente fico nervosa, com medo de alguma coisa pode acontecer no meio do caminho. E você? Já os meus filhos amam, eles dão altas gargalhadas. Sabe aquelas tipos de gato que pula em cima de um pássaro lá fora e bate na janela? Você assistiu algo assim? É claro que ninguém quer ver o outro ficar gravemente ferido, mas eu admito que ver algumas coisas dando errado é super divertido. Quando eu vejo vídeos como esse, eu percebo que todos eles têm algo em comum. A pessoa no vídeo nunca está sozinha. Ela está sempre fazendo algo ridículo, incrível ou estúpido. Ela quase sempre está com uma outra pessoa. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Talvez, pode ser que para você algo como isso possa ter acontecido. Um amigo te convence a ir de pijama no supermercado. Você se sente ridículo, mas acaba indo. Seus amigos te convencem a pedir o telefone da garota mais bonita da escola. Seus companheiros de equipe estão planejando pregar uma peça em alguém e te convencem a ir junto. É provável que você tenha feito algo ridículo, engraçado, desconfortável ou completamente diferente do que você normalmente faria, simplesmente por causa da influência de seus amigos. Isso não é coisa de adolescente ou jovem, isso é coisa humana. É muito doido pensar o quanto de impacto podemos causar nos outros. É poderoso isso. Foi por isso que na semana passada nós começamos essa série chamada O Efeito que Você Causa. E conversamos sobre como todos nós causamos mais efeito sobre os outros do que pensamos. E por causa disso, Deus pode fazer mais do que jamais imaginamos com a nossa influência. Nossa cultura está cheia de mensagens sobre como você pode mudar o mundo, mudar o futuro, salvar o planeta. Quer dizer, ouça o que o fundador da Apple dizia. Steve Jobs dizia o seguinte: os que são loucos o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são os que fazem. Eu sei. Sei que isso deveria ter sido inspirador, mas honestamente, eu não posso deixar de pensar. Isso é ótimo, Steve. Mas vem cá. Você tinha um cérebro de um gênio, os funcionários de uma empresa gigante, mundialmente conhecida, e um orçamento da Apple. Come on. E o que eu tenho? Bem, eu tenho acho que R$ 10 no meu bolso, algumas sobras de moedas e muita experiência em perder chaves, minha carteira, meu telefone, tudo no mesmo dia. Nós não somos iguais, Steve. Então esse sou eu. Talvez você não se sinta assim. Imagino que quase todo mundo se sinta um pouco cético em relação à mensagem de vamos mudar o mundo, que ouvimos com tanta frequência. Quero dizer que nós não somos contra tornar as coisas melhores. É possível causar um efeito grande no mundo, quando você é apenas uma pessoa em uma cidade, em nossas escolas e em nossas famílias. Há um livro no Novo Testamento da Bíblia chamado Atos.
E acredita ou não, cada um de nós foi afetado pelos eventos registrados nesse livro. Atos registrou as ações que os primeiros seguidores de Jesus tiveram e suas decisões mudaram tudo no Império Romano e por toda a história. Na verdade, eles, naquela época, eram a primeira versão desse tipo de grupo que estamos falando agora. Aconteceu num momento poderoso, enquanto esses primeiros seguidores de Jesus estiveram reunidos. Chama-se tempo de Pentecoste. O Espírito de Deus apareceu de uma forma que foi descrito como um vento violento. As pessoas começaram a louvar e quem testemunhou ficou confuso com tudo isso. Eles ficaram tipo, o quê? O que está acontecendo? Na verdade, alguns deles pensaram que os seguidores de Jesus estavam meio doidos. Pedro, um dos seguidores de Jesus, levantou e explicou que eles não estavam doidos. Ele aproveitou a oportunidade para falar sobre Jesus. Depois que Pedro pregou uma mensagem poderosa sobre quem era Jesus, eu fiquei pensando nos fatos que aconteceram a seguir. Quando as pessoas ouviram isso, seus corações foram partidos. E eles disseram a Pedro e aos seus apóstolos, lá em Pedro 2, 37 a 41, disseram, irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro respondeu, arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, pelo perdão dos seus pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, ele os advertiu e ele implorou. Salve-se desta geração corrupta. Aqueles que aceitaram sua mensagem foram batizados e cerca de 3.000 foram adicionados ao seu número naquele dia. Então, esse pescador chamado Pedro, esse cara comum que errava o tempo todo, levantou-se e pregou. Isso teve um efeito enorme. Muitas pessoas foram impactadas, 3.000 pessoas. Você pode imaginar se algo que você diz ou que você tenha feito tivesse afetado 3.000 pessoas? Esse é o tipo de influência que todos nós gostaríamos de exercer no mundo, não é? Quando falamos de influência, de grandes movimentos, nós pensamos em grandes resultados. O mais interessante é que o que acontece a seguir. Esses novos seguidores de Jesus não foram embora antes. Eles disseram a Pedro, ótimo sermão, e então voltaram para suas casas e eles colocaram em ação tudo o que ouviram. Escutem só isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Está lá em Atos 2, 42 a 47. Vendendo suas propriedades e bem, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e dando graça. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não parou em 3.000 o número de pessoas que ouviram Pedro. Mais e mais pessoas começaram a seguir Jesus por causa dos seus seguidores. Essas pessoas formaram a igreja de antigamente. Eles nem usavam a palavra igreja naquela época. Eles eram conhecidos por um grupo que se reunia e eram seguidores de Jesus. Eles não sabiam que alguns milhares de anos depois estaríamos aqui conversando sobre eles. Eles não estavam tentando iniciar um grande movimento ou conseguir um monte de seguidores no Instagram, nem se tornar conhecido como influenciadores. Eles estavam vivendo suas vidas como pessoas que ouviram falar de Jesus e mudaram por causa dele.
algo grande aconteceu em suas vidas que os mudou, os influenciou e os levou a viver uma vida de maneira diferente da maneira que eles viviam antes. Então, o que eles fizeram de tão diferente? O que era tão grande que os levou a mudar o mundo e a serem creditados como as pessoas que iniciaram a igreja, como hoje nós a conhecemos? Bem, na verdade foi algo bem simples. A história do livro de Atos nos diz que eles se reuniam, partiam um pão e comiam juntos. Em outras palavras, era um com o outro e um pelo outro. As coisas que eles fizeram, na verdade, eram atitudes baseadas no seu caráter e na missão, sustentada naquilo que acreditavam. Eles foram pessoas que foram transformadas pelo amor de Jesus. Algo grande aconteceu na vida deles, que influenciou a cada um deles. Mas foram os pequenos passos que eles deram que eles tornaram pessoas influentes. Essas pessoas iniciaram um movimento que influenciou milhões de pessoas por mais de 2000 anos. E começou simplesmente por eles se preocuparem com as pessoas ao seu redor. E olha só que doido isso. Podemos supor que eles não tinham a menor ideia do efeito que causariam no Império Romano, na igreja ou toda a história. Cada um deles, individualmente, provavelmente teria dito: ah, quem sou eu? Eu sou ninguém, não tem chance nenhuma de ter impacto algum. E honestamente, é assim que funciona o impacto. Claro, às vezes haverá uma pessoa como Pedro, que prega e muda milhares de vidas. Quando isso acontece, é ótimo. Porém, mais frequentemente, os movimentos que mudam o mundo são iniciados por pequenos grupos de pessoas, comprometidas em fazerem juntas algo importante. E a propósito, ao longo da história, a grande maioria desses movimentos de mudança mundial foi iniciada por gente como vocês, adolescentes, jovens adultos, por pessoas, geralmente grupos como esse. Onde que eu quero chegar? Quero chegar que causar um grande efeito começa com um grupo pequeno, com um pequeno grupo. Certamente, o vento violento e o sermão que Pedro pregou deram início a todo o movimento, que acontece atualmente nas igrejas e os ministérios de jovens como esse. Mas a igreja antiga continuou a crescer. A mensagem de Jesus continuou a se espalhar por todos os lugares. É baseado nisso que a igreja de antigamente foi construída. No compartilhar do pão. Você pode imaginar alguns dos medos que essas pessoas elas podem ter enfrentado? Elas podem ter pensado: e se eu vender a minha casa para ajudar os outros, pode ser que eu não tenha o suficiente para mim. E se as pessoas não perceberem, ou não apreciarem, ou se importarem com o meu sacrifício? E se eu fizer tudo isso, e não fizer diferença nenhuma? Eu fiquei pensando, gente, que essa mensagem é muito importante para os nossos dias. O que nós podemos fazer hoje para ajudar é suficiente nessa pandemia? A mensagem era maior que o medo deles. Quando eles perceberam o quanto era grande o amor de Jesus por cada um deles, o quanto suas vidas mudaram completamente, sua missão parecia maior do que seus medos sobre as coisas. Eu imagino que, mesmo quando uma pessoa estava pronta para desistir, para jogar toalha, tinha um grupo pequeno, um pequeno grupo de pessoas torcendo por eles e as lembrando a razão de tudo aquilo ser tão importante. O mesmo é verdade para nós. Causar um grande efeito começa com um pequeno grupo. Começa com algumas pessoas ao seu redor decidindo viver a vida
juntas, de uma maneira diferente. É por isso que temos os pequenos grupos. Claro, queremos que você tenha pessoas para ficar junto, um lugar seguro, que você possa compartilhar seus medos, as suas inseguranças. Você afeta as pessoas ao seu redor, mas você terá um efeito muito maior, um efeito muito mais duradouro, se não estiver sozinho. Causar um grande efeito começa com um pequeno grupo. Mas tem um problema aqui. Nada disso acontecerá se você não... Primeira coisa, tomar a iniciativa. As pessoas da igreja de antigamente, elas faziam tudo juntas. Isso mudou tudo para elas. Agora, eu não estou aqui dizendo que você precisa fazer tudo com o seu pequeno grupo. Mas estou dizendo que para ter o tipo de efeito, de mudança de vida que nós estamos falando aqui, vocês precisam sair juntos, conhecer um ao outro e conversar uns com os outros, mais de uma vez por semana. Agora, durante esse tempo de isolamento, se conectar online. Segundo, vocês precisam se destacar, ser honesto. Seja honesto. Como grupo, somos visivelmente diferentes de qualquer outra classe, de outro grupo de pessoas. A maneira como vocês conversam uns com os outros os torna diferente. Faz com que as pessoas queiram fazer parte do seu grupo. A maneira como vocês se tratam reflete a maneira como Jesus mudou as nossas vidas. Se não, como podemos trabalhar para ser o tipo de pessoa que impacta o mundo ao nosso redor? Número 3. Comece alguma coisa. É ótimo termos um tempo juntos a cada semana. Mas e se você começasse algo intencionalmente para impactar as pessoas no seu ambiente? E se você decidisse que iriam sentar, ajudar uma criança que está se sentindo isolada, fazer uma doação? Não sei o que seu grupo deve fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa. As pessoas que ficam juntas e servem juntas, outras pessoas, elas têm um tipo diferente de relacionamento. Elas têm um relacionamento mais profundo de amizade. Elas têm um convívio mais profundo. Elas têm um tipo melhor de experiência. Principalmente nessa fase que vocês estão vivendo. Elas causam um efeito muito maior do que elas poderiam imaginar. Imagine por um segundo o que fazer para mudar algo na sua escola ou no seu grupo de amigos. Como isso mudaria você? Causar um grande impacto começa com um pequeno grupo. E eu estou orando hoje por você, para que você comece a fazer algo.